Saudações, professor Gabriel Menezes falando, e hoje nós vamos falar sobre paralisia do sono e desdobramento astral ou projeção astral. Quando nós olhamos para esse aspecto, existem muitas crenças, medos, inseguranças e muita desinformação também sobre este assunto. E este vídeo, ele faz parte de uma sessão de perguntas e respostas. Por isso que desde já eu te convido, qualquer dúvida, qualquer experiência que você tiver diferente, que você queira compartilhar, coloca aqui no campo dos comentários que eu vou responder com todo prazer, inclusive gravar conteúdos em cima disso. O conteúdo de hoje ele é baseado na pergunta da Nena, uma querida aluna e seguidora que me acompanha há muito tempo, vem interagindo aqui no canal com frequência, sempre respondendo os vídeos com seus comentários, sempre interagindo. Eu me sinto muito feliz, vocês sabem, eu respondo a todos os comentários ali, pessoalmente, um por um, todos os dias, mas também senti de deixar também um espaço onde eu vou responder os principais questionamentos, inseguranças, medos que vocês têm a respeito da mediunidade. Então aqui na tela vou colocar o comentário da Nena. O primeiro comentário, ela diz o seguinte: Gabriel, há 3 noites atrás, eu acho que eu ainda não estava dormindo, senti um corpo deitando sobre mim, bem pesado. Fiquei sem conseguir nem me mexer, nem falar. Minha voz quase gritando, mas sem som. Não tive muito medo, pois já ouvi algumas coisas sobre espíritos, então eu só tentava dizer para ele: volte para a luz, volte para a luz. E só ao fim de um tempo, lentamente, fui recuperando as forças e começando a sentir meu domínio sobre o meu corpo novamente. O que será que isso significou? Ela colocou em parênteses, finalizando depois, defumei toda a casa, orei, tomei um banho de sal, enfim, me purifiquei. Mas afinal, o que terá sido isso exatamente? Gratidão, Nena, gratidão por compartilhar a sua experiência. Eu vou responder esse primeiro comentário e depois vou colocar também aqui na tela um outro comentário que ela fez em cima do mesmo vídeo, o vídeo que eu falei sobre clareaudiência. Este vídeo aqui nós estamos falando sobre paralisia do sono. Bom, quando nós estamos no estado de consciência, que é aquele exato momento entre um relaxamento, quase dormindo, mas ainda não dormindo, esse estado nós chamamos de catalepsia projetiva. Esse estado é quando nós estamos conscientes de que estamos bem relaxados, quase dormindo, mas ainda não dormimos. Nesse momento, dentro da visão, digamos, mais espiritual, da mediunidade, dessa ciência, eu considero a mediunidade uma ciência. Eu sou um pesquisador desse assunto, mas é um conhecimento pautado no empirismo, na experiência subjetiva ou objetiva dos indivíduos. Então, eu tento pegar um quadro de amostragem o mais vasto possível de experiências que as pessoas vivem, leituras em livros, pessoas compartilhando essas experiências, e procuro encontrar um padrão e procuro encontrar resposta para isso. Mas é um mundo muito subjetivo, porque é um conhecimento empírico, pautado no sentir, mas nem por isso quer dizer que não seja uma forma de conhecimento, e se é conhecimento, podemos colocar um pouco de ciência nesse assunto sim, para trazer mais esclarecimento. Então a mediunidade, para mim, é uma ciência espiritual, ainda não é material, o homem ainda não consegue mensurar, compreender como o mundo dos espíritos já consegue. Mas, quando nós falamos de catalepsia projetiva, esse é um dos fenômenos mais comuns que acontecem. Muitas pessoas reportam isso desde a infância, situações diversas, onde
a pessoa fica na tal da paralisia do sono, não consegue se mover, não consegue se mexer, não consegue fazer nada. Às vezes vê alguém no mesmo ambiente, grita, tenta se mexer, chamar a pessoa e a pessoa não vê. São muitos os relatos. Eu tenho certeza que você está assistindo esse vídeo. Se você já não viveu, talvez alguém próximo, um filho, um irmão, alguém da família já viveu uma experiência como essa, porque eu já vivi, por exemplo, a minha esposa já viveu, e eu conversando com as pessoas ao longo do dia a dia, também meus pacientes de terapia, percebo que é muito comum, muito comum. Então, esse momento ali que a medicina, a ciência mundana, material, chama de catalepsia projetiva, na visão espiritual, já ocorreu um desdobramento da consciência ali. A sua consciência já está desdobrada para fora do seu corpo. Você já não está mais conectado ao seu corpo. Neste momento, consciente, tomamos um susto, tentamos nos mover de um lado para o outro, tentamos gritar, chamar ajuda, pedir para alguém vir nos socorrer. A minha esposa, por exemplo, relata uma situação na infância dela que ela estava dormindo no quarto e o pai entrou no quarto, começou a pentear o cabelo, ela achando que estava acordada, não conseguia se mexer e gritava o pai, chamava o pai e o pai não olhava para ela. Então, se você reparar, todos os relatos têm o mesmo padrão e esse padrão é sobre não conseguir mover o corpo, não conseguir se mexer, não conseguir fazer nada, o que naturalmente gera o quê? Medo. Medo por desconhecimento. E esse medo por desconhecimento acaba gerando em muitas pessoas um pânico mesmo, onde a pessoa fica desesperada. E é aí que muitas pessoas já começam desde a infância a bloquear a sua mediunidade. No caso aqui estamos falando da mediunidade de projeção astral ou desdobramento da consciência. Chame como você quiser, é a mesma coisa. É quando a consciência se desloca para fora do corpo. Então, o que a gente pode fazer quando nós nos vemos nessa experiência de desdobramento, esse momento ali de catalepsia projetiva? Alguns chamam até de estado de morrência, porque é como se você estivesse completamente relaxado, mas ao mesmo tempo consciente que ainda não dormiu. Mas se você tenta mover o seu corpo, você não consegue. Se você tenta falar, você não consegue. E para muitas pessoas isso dá um baita medo, dá um desespero. Eu estou aqui primeiro para te dizer, não tem perigo nenhum, nada vai acontecer com você, você não vai morrer, você não está morrendo, você não está doente, está tudo bem. A sua consciência só se desdobrou para fora do seu corpo e está temporariamente desconectada. Ah, mas se ela desconectar por muito tempo, ela nunca se desconecta, até usei a palavra errada. Existe o fio de prata, que é uma consciência das tradições ancestrais, que nada mais é que um fio que conecta a nossa alma ao nosso corpo, e esse fio só se rompe quando há morte no corpo físico. Só quando há morte no corpo físico. Quando cessa o batimento cardíaco, a respiração e a atividade cerebral. Enquanto houver vida no seu corpo, você pode ir para muito longe com a sua consciência, se transportar para outras dimensões e reinos superiores e elevados da consciência, ou até mesmo, por afinidade e sintonia, visitar o umbral. Mas você vai voltar, fique em paz, você vai voltar, você não vai ficar preso. Mais uma das coisas que você pode fazer nesse estado para acelerar esta consciência de que você está de fato fora do seu corpo é, primeiro, lembrar que está tudo bem, se acalmar. Se você acredita em Deus, tem alguma crença, talvez você possa fazer uma prece para isso trazer paz ao seu coração. E daí, é só você se imaginar. A palavra é se imaginar, porque como consciência, nós não movimentamos o nosso corpo através da força física. Como consciência, como um espírito desdobrado astralmente para fora do corpo, nós nos movemos com a força do pensamento, com a força da consciência. Por isso que precisamos imaginar. A palavra é imaginar
ou pensar você rolando para fora do seu corpo. É isso. E no momento que você fizer isso, você vai tomar consciência do seu perispírito, do seu corpo espiritual, do seu corpo astral, e assim você vai conseguir, por exemplo, ir para outros lugares, talvez ir para a sala, ver lá o que tua mãe está fazendo, ir visitar um amigo, e é só você imaginar um ambiente que você quer ir e você, transporta para lá imediatamente, usando sempre a força da imaginação e do pensamento. Ah, mas eu não quero, eu fui parar no umbral, eu não quero ficar aqui, meu Deus, que desespero, como eu volto, como eu faço? É só você se imaginar de volta ao seu quarto. É só você lembrar onde é o seu quarto. E lembrar da imagem do seu quarto e se imaginar voltando para o seu quarto e de volta ao seu quarto, ou qualquer que seja o ambiente que você esteja lá tirando o seu cochilo, quem sabe na varanda, né? Na varanda ali, na rede, tá tudo bem, é só você se imaginar de volta para a tua casa, para o teu ambiente. E uma vez de volta para a tua casa, você vai e se transporta, se movimenta também ainda por pensamento, por imaginação, por consciência, até o cômodo, qualquer que você esteja. E uma vez vendo o seu corpo, novamente, a força do pensamento, você vai se imaginar dentro do seu corpo. E uma vez dentro do seu corpo, você vai começar a respirar profundamente, vai fechar os olhos, vai se acalmando, relaxando. E aí você vai tentar mover um dedo. Começa com movimentos pequenos, mover o dedo dos pés, o dedo das mãos. E daí você vai começar a tomar consciência do seu corpo físico. Também mover a língua. Tem que ser algo pequeno. Os olhos, algo pequeno que você consiga mover. Se você tentar mover o braço de uma vez, quando você voltar para o seu corpo, você não vai conseguir porque a tua consciência, o teu perispírito, a tua alma ainda está tomando consciência do peso que é estar no corpo físico material. Então, essa consciência que é uma energia muito sutil, ela vai ter mais força para movimentar inicialmente ali um dedo, uma língua, para depois o corpo retornar à consciência e você conseguir recuperar o movimento do seu corpo como um todo. Só que no caso aqui da amada Nena, ela viveu um processo de obsessão. O processo de obsessão nada mais é que um espírito, um dos nossos irmãos desencarnados, infelizes, que estão na erraticidade, estão insistindo ainda nos erros, estão insistindo ainda nos vícios e acabam nos obsidiando, acabam se anexando ao nosso campo para se alimentar da nossa energia vital, do nosso prana, do nosso ki, do nosso chi ou do nosso fluido energético, ou como alguns chamam de ectoplasma. E esse espírito, ele precisa de energia para se alimentar e para sentir que ele está saciando a fome, a sede que ele ainda sente quando está desencarnado. Algumas pessoas vão falar que é um demônio, que é um bicho ruim, mas, por favor, compaixão, amor para com os nossos irmãos. Eles podem estar até animalizados, ou seja, pela licantropia, pelo princípio de afinidade consciencial vibracional, eles acabaram assumindo uma forma dantesca, animalesca, feia, que pode até parecer como um verdadeiro demônio, mas ele é um espírito como você. Ele já foi encarnado uma vez e por algum infeliz acidente da vida, por alguma coisa fortuita que aconteceu, por alguma vicissitude, essa pessoa veio falecer numa condição muito infeliz, ainda apegado muito à matéria, a vícios, aos erros, às falhas que cometeu, e aí acaba assumindo essa forma dantesca, essa forma animalesca, e ficam ali na erraticidade, ainda sentindo fome, ainda sentindo os mesmos vícios. E no caso aqui da Nena, como ela relatou um corpo em cima dela, é bem possível que tenha sido um íncubus ou súcubus. Íncubus é um nome para
um espírito como nós que desencarnou viciado no sexo, só que o íncubus é um homem, é uma figura masculina. E o súcubus é uma mulher, uma figura feminina. Esse é um nome que parece até o nome de alguma classe de demônio específico lá do inferno, mas não é. É só um nome que deram. No final, é uma pessoa infeliz que desencarnou numa condição muito triste, muito apegada aos vícios, e nesse caso, ao vício sexual, ao desequilíbrio sexual. E apegado a esse vício sexual, nesse desequilíbrio sexual, o que eles querem? Querem se alimentar da nossa energia sexual. Querem sugar a nossa energia sexual, porque eles são viciados nessa energia, eles ainda sentem essa necessidade sexual. Eles ainda fazem sexo lá na erraticidade, no umbral, desencarnados, e sugam essa energia uns dos outros ou de outros encarnados. Então, é muito possível que tenha sido um caso desse, de um obsessor ali sugando a energia sexual dela. Isso, ninguém está invulnerável a isso, tá? Todos nós somos propícios a receber esse tipo de obsessão, tá? Independente de quem sejamos, o mais santo que podemos ser nessa terra, todos nós somos muito suscetíveis a ser obsidiados por esses espíritos se o nosso campo estiver aberto, se a gente não tiver uma proteção espiritual, se a gente não fizer uma oração, se a gente não fizer uma limpeza energética no nosso lar, algo como parte da nossa rotina, a gente está suscetível a isso. Com frequência, esse tipo de desencarnado, ele nos obsidia em nossos sonhos, com sonos eróticos, como se fosse uma hipnose ali mesmo, onde ele vai te induzindo para uma hipnose, um sonho que parece que você está tendo muito prazer e sexo, quando na verdade ele está ali fazendo isso com você, te obsidiando e sugando tua energia, e está tudo bem. Aqui, sugou a energia, a gente se alimenta, a gente descansa, a gente dorme, a gente bebe água, a gente recupera essa energia. Só que não é legal ficar com frequência sendo obsidiado por esses tipos de seres. Então, o processo que a Nena adotou logo depois do ocorrido foi muito legal. Ela falou que defumou toda a casa, que ela orou, que ela tomou um banho de ervas, enfim, se purificou. Ela poderia ter feito uma meditação, por exemplo, ou só oração, não importa. Mas o que eu quero ressaltar aqui é que isso precisa se tornar parte da nossa rotina diária. Nós precisamos nos proteger diariamente dessas energias. Nós precisamos realmente estar com o nosso campo protegido, elevando a nossa vibração através de pensamentos mais elevados, sentimentos mais elevados, emoções mais elevadas. Precisamos também ter uma forma de oração, de prece e de rotina de limpeza energética. A gente limpa a casa todo dia, mas por que a gente não faz uma limpeza energética no nosso próprio campo, na nossa própria casa? A gente escova os dentes, a gente toma banho, mas por que a gente não também trabalha na limpeza do nosso espírito? Isso é fundamental. Então, aqui nessa sessão de vídeos Professor Gabriel Responde, espero ter ajudado com essa experiência que a Nena compartilhou aqui e eu possa verdadeiramente ajudá-los. Ela complementa com outro comentário logo em seguida, fica aí na tela. Ela fala o seguinte: esqueci de contar que há um mês atrás me senti paralisada, também quase dormindo. Tentei me mexer sem sucesso e sem som da minha voz. Só ao fim de algum tempo fui recuperando o controle do meu corpo novamente, mas dessa vez eu não senti nenhum corpo, só mesmo a paralisia. Então, como eu já expliquei anteriormente, é um caso isolado de paralisia do sono, sem nenhum tipo de obsessão, onde a pessoa conseguiu ali retornar aos poucos ao controle do seu corpo, mas ela poderia ter se imaginado girando para fora do corpo ou saindo para fora do corpo e poderia ter ido visitar outros lugares e ter uma jornada muito legal e depois voltar. Ela poderia ter feito isso para desenvolver cada vez mais essa capacidade de projeção astral.
quando acontecer de você estar sendo obsidiado, nessa hora, caso você tenha ali um desdobramento e você se veja obsidiado, não se desespere, lembre-se que é uma pessoa como você, que só desencarnou numa condição infeliz. Tenha amor e compaixão por esse espírito, faça uma oração por ele, faça uma prece por ele e peça ajuda da espiritualidade, qualquer fé que você tenha, Jesus, enfim, dos nossos irmãos mais qualificados, guias, mentores, não importa. Peça ajuda para encaminhar esse espírito que veio até você para a luz. E assim você vai poder, por exemplo, dali continuar o teu processo de projeção astral ou simplesmente imaginar-se de volta ao corpo, respirando, se acalmando e movimentando aos poucos os dedos dos pés, a língua, os dedos das mãos, enfim, aos pouquinhos. Espero de verdade ter ajudado com essa sessão de perguntas e respostas. Se você tiver qualquer experiência que você gostaria de compartilhar conosco, por favor, coloque aqui no campo de comentários que com certeza eu trarei um vídeo como esse aqui, Professor Gabriel Responde. E hoje eu espero ter ajudado vocês com a questão da paralisia do sono. E é claro, por favor, me ajude a fazer esse canal crescer cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Se você sentir de compartilhar esse vídeo com alguma pessoa que você gosta e que sente que está passando por algo parecido, que você compartilhe. Se você sentir de compartilhar nas suas redes sociais, por favor, faça. Mas não deixe de dar o seu like aqui e compartilhar aqui sua experiência ou o que você achou desse vídeo no campo de comentários. Espero de verdade ter ajudado vocês. Eu tenho aqui no canal uma playlist Mediunidade para Todos, dedicado a esse conteúdo da mediunidade, e todos os dias também temos meditações novas aqui no canal. Gratidão é a palavra desde já, e lembre-se sempre, você não está mais sozinho, somos todos um.